Graça e paz, oração do dia. Use da sua posição, cargo, influência, reputação para abençoar. É o que nós vamos hoje refletir. Em Atos, o capítulo 9, do versículo 26 até o versículo 31. E vamos aprender sobre a história de Barnabé, junto com o apóstolo Paulo. Antes, deixa o joinha, a gente quer aumentar o alcance nessa plataforma e você nos abençoa desse jeito. Está escrito: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Até aqui, daqui a pouco eu continuo. Quando o apóstolo Saulo saiu de Damasco porque estavam querendo matá-lo, seus discípulos lá em Damasco ajudaram com que ele fugisse de Damasco. Ele foi para Jerusalém. Mas quando chega em Jerusalém, chega a fama do Saulo, perseguidor dos irmãos. É notório que isso atrapalhou, essa fama dele o atrapalhou. E eu não vou aqui julgar os irmãos lá em Jerusalém, porque a gente tem que ser cuidadoso e zeloso mesmo. Porém, Deus tem a sua providência. Quando chegou Saulo e chegou com ele a fama dele de perseguidor dos irmãos, os irmãos, opa, calma, será que converteu mesmo? Será que tem fruto de arrependimento mesmo? O que Deus providencia? Deus providencia alguém de boa fama entre os irmãos para avalizar o apóstolo Paulo. É aí que eu aprendo que tudo que sou e tenho é para abençoar as pessoas. Barnabé. O que o texto diz? Diz que no versículo 27, diz que Barnabé toma Paulo para si. O que isso significa? Traz Paulo para perto dele e ele, Barnabé, usa da reputação, fama e posição dele para quê? Para levar Saulo aos apóstolos. Sem Barnabé, Saulo não teria a porta aberta na igreja em Jerusalém. Está vendo como é importante termos irmãos que nos abençoam? Está vendo como é importante termos pessoas que nos abençoam e sermos pessoas que abençoam? Barnabé, o filho da consolação. Barnabé é aquele mesmo que vendeu aquela grande propriedade em Chipre. Vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé, esse homem notável. E se não fosse ele, é claro que seria, porque Deus providenciou isso, mas é só especulando, se não fosse Barnabé, será que teríamos Paulo? Mas Deus tem o controle de todas as coisas, né? Ele usou de Barnabé, de sua fama, para levá-lo aos apóstolos e depois aos irmãos. E Barnabé o avalizou. Barnabé viu fruto de arrependimento, de conversão. Ei, eu não estou dizendo para a gente avalizar qualquer pessoa. Não é isso. Não é usar da nossa reputação, da nossa fama, e aí no bom sentido da palavra, da nossa posição, para abençoar qualquer pessoa. Não é avalizar qualquer pessoa. Barnabé acreditou, ele viu fruto de arrependimento no apóstolo Paulo. Então o levou aos apóstolos e aos irmãos, deu testemunho de como ele pregou ousadamente lá em Damasco em relação a Jesus Cristo. E aí, por causa desse instrumento de Deus, Barnabé, que usou de sua posição para abençoar, Paulo teve liberdade de pregar entre os irmãos, como diz aqui o versículo 28. Chega no versículo 29 e diz: Saulo falava e discutia com os helenistas, ou seja, os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Mais uma vez,
Pastor, mas por que queriam tanto matar este homem? É porque este homem, ele irradiava Jesus. Esse homem também era um perseguidor, convertido, agora é perseguido. Para o judeu, perder um dos seus tão zeloso não era fácil. Não era fácil. Então, e também porque não conseguiam resisti-lo. Ele tinha sabedoria de Deus, ele tinha poder de Deus. E queriam matá-lo. Versículo 30. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Tarso é a cidade natal do apóstolo Paulo. Então o que os irmãos fizeram? Peraí. Já tentaram matá-lo em Damasco. Ele está aqui em Jerusalém. Estão querendo matá-lo também. Vamos levá-lo para Cesareia. E de Cesareia, os irmãos o levaram para sua cidade natal. Isso foi sabedoria. Tem hora que a gente não pode estar na linha de frente do campo de batalha. Tem a hora certa. Não é qualquer hora. Tem a hora certa. Essa não era a hora do apóstolo Paulo estar na linha de frente. Amém? Foi sabedoria de Deus. Não era a hora. E quem sabe aí no seu caso, tem hora que a gente tem que estar na linha de frente, mas tem hora que não é pra gente. Depois a gente vai ler e você vai ver que o apóstolo Paulo se manteve na linha de frente, até sua morte. Mas agora não era a hora. Eu gosto de aquela ilustração, vou usar uma ilustração de um jogador de futebol muito novo. E aí o técnico coloca esse jogador de futebol. E ele vai lá e joga uma partida maravilhosa. Aí no outro jogo ele não coloca o jogador do início. Você reparou isso? Ainda mais você que gosta de futebol. Você pode reparar que o técnico não coloca aquela jovem promessa já no início do jogo. Ele sempre coloca no finalzinho. E aí muitas vezes perguntam na entrevista: por que você não colocou aquela joia, aquele jogador novo? Mas por que você não colocou ele para iniciar o jogo? E normalmente o que o técnico diz? Eu não posso queimá-lo. Eu tenho que ir trabalhando. Não é a hora dele agora. Ele tem que ir amadurecendo. Foi o que os irmãos fizeram com o apóstolo Paulo. No versículo 31 diz: assim, depois que levaram Paulo para Cesareia e de lá para Tarso, assim, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. A igreja crescia em número. Tá vendo? Foi uma decisão sábia, porque naquele momento não era para o apóstolo estar na linha de frente, chegaria a hora. Eu quero orar por você. Eu vou orar para que Deus possa usar de pessoas para te abençoar, mas eu vou orar também para que você seja uma pessoa que abençoe, que você use da sua posição, fama e reputação para abençoar pessoas. Combinado? Compartilhe essa oração com quem você ama. Compartilhe com a sua família. Amém? Vamos orar. Senhor, eu peço por essa sua ovelha. Primeiro, a Deus, eu peço que o Senhor possa usar de pessoas para abençoá-lo, para abençoá-lo. Sim, ó Deus, foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. O Senhor usou de Barnabé para abençoá-lo. E que seja assim sobre a vida dessa sua ovelha. Mas em contrapartida, Senhor, também peço que essa sua ovelha seja um Barnabé, para abençoar outros, para avalizar, claro, avalizar quem tem fruto de arrependimento. Sim, ó Deus, é a oração que eu faço, baseado aqui em Atos capítulo 9. Senhor, eu também peço a Deus sabedoria. Tem hora que a gente tem que estar na linha de frente, mas tem hora que outros devam estar ou precisam estar. Senhor, eu peço, em nome de Jesus, que nenhuma investida de Satanás prevaleça contra essa sua ovelha. Eu peço a cura do Senhor sobre essa enfermidade que tem afligido essa ovelha. Em nome de Jesus, eu peço portas abertas, eu peço a Deus milagre do Senhor. Em nome de Jesus. É a oração que eu faço e o clamor que eu levanto confiante no Senhor. Que assim seja. Amém e amém. Amanhã 5 da manhã, oração do dia. Mas 12 horas, meio-dia, a oração da tarde, e é live, não é? É ao vivo. Participe com a gente, tá bom? Deus te abençoe. Use da sua posição para abençoar.
graça e paz.